Jornal da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Governo de São Paulo divulga novo calendário e vacinação deve atingir todos os adultos até o dia 20 de agosto. Cidades terão que se preparar para cumprir o prazo e o calendário. Saiba o que São Carlos terá que fazer. Aglomerações continuam dando trabalho à força-tarefa da Prefeitura. Motociclista fica ferido em acidente no trânsito. Motorista que dirigia o carro não tinha habilitação. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Lava-roupas Kipe, 800 gramas, R$ 6,98. No nosso cartão. Amaciante Baby Soft, R$ 13,90. Multiuso Veja, R$ 2,98. No nosso cartão. Desinfetante Sanol, R$ 3,98. Detergente Minuano no Saviganhe, só R$ 1,29. Com o Savenhago você pode contar. Olá. Representantes do governo do estado participaram de uma entrevista coletiva ontem no Palácio dos Bandeirantes e anunciaram uma ótima notícia: a antecipação do calendário de vacinação contra a Covid em São Paulo, com imunização de jovens entre 12 e 17 anos já a partir de agosto. O governo de São Paulo anunciou neste domingo, durante a coletiva de imprensa, o início da vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos no dia 23 de agosto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já autorizou a imunização para essa faixa etária, mas com apenas doses da Pfizer. O calendário de vacinação para adultos também foi antecipado. A vacinação com pelo menos uma dose deve acontecer em todas as pessoas com mais de 18 anos até o dia 20 de agosto. Antes, a data prevista era 15 de setembro. Segundo o governador João Dória, a antecipação foi possível após a aquisição de 30 milhões de doses extras da Coronavac. De acordo com o novo calendário, entre os dias 15 e 19 de julho, será vacinado a população com idade de 35 e 36 anos. De 20 de julho a 4 de agosto, será a vez das pessoas entre 30 e 34 anos. A parcela com 25 até 29 anos está prevista para receber o imunizante entre 5 a 12 de agosto. Por fim, de 13 a 20 de agosto, será a vez da população entre 18 e 24 anos. De 23 de agosto a 5 de setembro, serão vacinados os adolescentes com idades entre 12 e 17 anos com deficiência ou comorbidades. De 6 de setembro até o dia 20 do mesmo mês, o calendário prevê a vacinação dos jovens com idades entre 15 e 17 anos sem comorbidades. Entre o dia 20 e o dia 30 de agosto, no entanto, será a vez dos adolescentes de 12 a 14 anos também sem comorbidades. A coordenadora do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19, Regiane de Paula, afirmou que a estratégia do governo é vacinar com a primeira dose o maior quantitativo de pessoas. O médico infectologista e presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marco Aurélio, explicou que ao estender o intervalo, a proteção ao indivíduo que recebeu o imunizante é antecipada. E a imunização dará segurança para muitos setores, educacional, econômico, enfim, a sociedade pode, com a segurança das vacinas, pensar em voltar a uma certa normalidade. Mas para que o processo de vacinação ande, é necessária a disponibilização pelo Plano Nacional de Imunização, a logística do governo do estado e o trabalho das prefeituras na aplicação das doses. Com este anúncio da antecipação do calendário de vacinação, as cidades terão o desafio enorme, e São Carlos está incluído nisso, de aplicar
1.300 doses por dia. Com a inclusão de adolescentes na campanha estadual de vacinação anunciada ontem pelo governo do estado, São Carlos terá aproximadamente 19 mil pessoas a mais na fila. A ideia do governo estadual é vacinar pessoas com 12 anos ou mais a partir de 23 de agosto. Números da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD, mostram como será o desafio de São Carlos diante da nova faixa de vacinação. Estimativas do governo estadual mostram que há 19.140 pessoas na faixa dos 11 aos 17 anos, ou seja, com uma faixa anual a mais do que a proposta pelo governo, de 12 a 17 anos. Por faixas etárias, a Fundação SEAD estima para São Carlos 10.738 adolescentes entre 11 e 14 anos e 8.402 entre 15 e 17 anos. Com um novo contingente sendo convocado a partir de agosto, o município terá de conviver com calendários de primeira dose de adolescentes e da segunda dose de adultos. Segundo o governo do estado, a priori, a vacina a ser aplicada nos adolescentes é a da Pfizer, única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para este fim. Mas há um estudo para a aplicação da Coronavac a partir dos 3 anos, protocolados na Anvisa. Então, o novo cronograma de vacinação fica assim: de 12 a 17 anos com deficiência ou doença crônica, de 23 de agosto a 5 de setembro. De 15 a 17 anos sem doença crônica, de 6 a 19 de setembro. De 12 a 14 anos sem doenças crônicas, de 20 a 30 de setembro. Hoje, São Carlos vacina pessoas a partir de 37 anos de idade. As unidades básicas de saúde aplicam a vacinação contra a Covid, além dos postos drive-thru na Fundação Educacional São Carlos e também no Shopping Iguatemi. É importante que as pessoas façam o pré-cadastro no site do governo do estado. Está em vacinajá.sp.gov.br, vacinajá.sp.gov.br, para você fazer o seu cadastro antecipado. Há um outro link para você imprimir e preencher um formulário. Esse é da Prefeitura de São Carlos. Está em coronavírus.sãocarlos.sp.gov.br/vacinajá. Lembrando que desde sábado está sendo exigido comprovante de endereço em todos os locais de vacinação contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde tomou essa decisão porque na sexta-feira, nos pontos de drive-thru, foram observados muitos veículos com placas de cidades da região. Essas pessoas procuravam pelo imunizante de dose única que estava disponível em São Carlos. A diretora de Vigilância em Saúde, Crislane Mestre, afirmou que, embora o atendimento SUS seja universal, as doses de vacina são enviadas para atender especificamente a população da cidade. Veja agora os últimos números da pandemia na região com dados das prefeituras municipais. Começamos aí por São Carlos. A Prefeitura Municipal confirma até esta segunda-feira 23.960 casos confirmados do coronavírus. A taxa de ocupação de leitos UTI SUS é de 97%. São Carlos tem 460 óbitos registrados até hoje. Vamos agora a números para Ibaté. A Prefeitura também confirma os dados, são 3.724 casos positivos de coronavírus na cidade. 43 pessoas estão confirmadas também positivamente para o coronavírus, mas estão em domicílio. 13 pessoas estão internadas, 67 aguardam resultado em domicílio. 92 óbitos em Ibaté até o momento. Agora os números para a cidade de Araraquara. Araraquara tem 26.668 casos do novo coronavírus. 47 confirmados só ontem. São 120 pessoas internadas em UTI, 77 delas de Araraquara. 3 óbitos confirmados ontem na cidade. O total em Araraquara agora é de 537 óbitos. Ainda sobre Araraquara, você viu aí que houve uma significativa queda nos índices de contaminação diária. O que estava em torno de 180 baixou para 67.
Autoridades da cidade acreditam essa queda ao lockdown decretado há 2 semanas. O segundo lockdown adotado em Araraquara entre os dias 20 e 27 de junho e o avanço da vacinação contra a Covid-19 apontam para uma tendência de melhora nos principais indicadores da pandemia no município. Nas últimas 2 semanas estão em queda a média móvel de novos casos e os números de pacientes internados, além das pessoas positivadas em quarentena domiciliar. A média móvel diária de casos de Covid-19 era de 140 no início do lockdown e chegou a 165 no pico do mês de junho, no dia 10. Na última quinta-feira, a média móvel foi de 84 casos diários, ou seja, uma redução de 40% em relação ao começo das medidas restritivas e de 49% na comparação com o pico do mês passado. No caso das internações, 194 pacientes estavam nos hospitais públicos e privados de Araraquara no início do segundo lockdown. No pior dia de junho, que foi dia 16, eram 212 internados. Na última quinta-feira, os hospitais estavam com 160 pacientes, sendo uma redução de 17% em relação às medidas de isolamento e 24% no pico de junho. Outro índice, o dos pacientes contaminados pelo coronavírus em isolamento domiciliar, também está em queda. Foram 826 na última quinta-feira, contra 1.076 no início do lockdown e 1.147 no recorde do mês, em 11 de junho, respectivamente reduções de 23% e de 28%. Um dos fatores que contribuíram para a melhoria na situação da pandemia foi a vacinação, que avançou mais rapidamente nas últimas semanas, conforme as remessas de vacinas enviadas pelo governo federal e pelo governo do estado, que foram repassadas para o município. No início do lockdown, em junho, Araraquara possuía 78.954 pessoas vacinadas com pelo menos uma dose, representando 43% da população adulta do município, segundo a estimativa da Secretaria de Saúde, com base nos dados do IBGE. Na última quinta-feira, o vacinômetro apontou para 114.060 araraquarenses que tomaram a primeira dose, ou seja, 62% dos adultos. Foram mais de 35 mil pessoas vacinadas neste intervalo de tempo. Bom, como se sabe, em São Carlos, através de decreto, foram ampliadas as restrições. Aliás, esse decreto vai até o próximo dia 18, até o próximo domingo. Mas não houve a decretação de lockdown na cidade. Trabalho e muito trabalho para a força-tarefa, porque as pessoas continuam desrespeitando as medidas de isolamento social. Você vai ver imagens agora do Parque Esportivo do Santa Felícia, na região do Santa Felícia, onde há a pista de skate e há também algumas quadras de vôlei de areia e o campo de futebol do Chico Preto. Nessas imagens é possível ver a pista de skate bastante movimentada, com muitas pessoas, mas há também muita sujeira, indicando que muitas pessoas passaram pelo local, o que fere aí os princípios de aglomeração e de distanciamento social. No campo de futebol, a prefeitura já colocou manilhas para que as pessoas não utilizassem aquele espaço esportivo. Mas mesmo assim, o fluxo de pessoas naquele local ainda é muito grande. E nós fomos perguntar ao secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, como foi o fim de semana da equipe de fiscalização. Nós tivemos uma semana muito trabalhosa, porque teve alteração do horário do decreto, né? E também nós tivemos um feriado. Tanto na véspera do feriado como no final de semana, foi muitas demandas, 96 intervenções essa semana. Nós tivemos aí 9 notificações e 11 autuações, dessas 11, inclusive 4 interdições. Tivemos alguns pontos de aglomeração, em que houveram situações que a gente relatou para a Polícia Militar, para o comandante, e ele, evidentemente, disse que tomará as providências. A Polícia Militar tem sido muito parceira da gente. Tivemos operações também. Então, a gente observa que as pessoas ainda continuam insistindo, em contrariar as regras da pandemia. Isso é muito preocupante. Nós tivemos algumas em chácaras, onde houve intervenção. Algumas foram notificadas, outras orientadas, que não eram caso de intervenção, mas nós tivemos também bastante situações desse tipo. Na verdade, você tem um grupo de jovens que se reúnem, eventualmente,
nesses locais, e quando você faz a intervenção num local desse, você prepara às vezes algum tipo de operação, eles migram para outros locais, né? Nós tivemos muito problema na semana passada no Vida Nova São Carlos e esse final de semana no Parque Novo Mundo. Então, o que é de competência da Polícia Militar, a gente tem passado para o comandante, né, o Coronel Seminati, que tem nos apoiado muito em relação a isso, como o Capitão Lúcio, os capitães de comando da cidade. E o que é da parte da Prefeitura, a gente tem feito um esforço, intervenções, né, com a Força Tarefa, para melhorar ou mitigar essa situação. A gente compreende que o decreto municipal ele tem um horário muito restrito, né? Tudo isso está sendo revisto, né, com os indicadores da saúde. Então, tiveram alguns bares que insistiram em descumprir esse horário, inclusive com consumo local, e aí a fiscalização não tem como se furtar, não tomar providência. Bom, denúncias podem ser feitas pelo 153, né, e pelo site da Prefeitura. A gente sempre pede para que se façam as denúncias que tenham uma profundidade, que tenham, assim, não sejam denúncias pessoais, em situações que você vai ocupar uma força-tarefa e deixar, às vezes, de ver uma outra situação mais complexa, né? Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, acidente deixa motociclista ferido ontem em São Carlos. Voltamos já. Quinta, 7 da noite, programa do Ferreira ao vivo. Se liga na TV Onix. O Savenhago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Lava-roupas IP, 800 gramas, 6,98 no nosso cartão. Amaciante Baby Soft, 13,90. Multiuso Veja, 2,98 no nosso cartão. Desinfetante Sanol, 3,98. Detergente Minuano no Saviganhe, só 1,29. Com o Savenhago você pode contar. Todo ambiente deve ser desfrutado ao máximo. Na Conceito Store, você encontrará soluções que caberão em seu projeto de vida, como móveis, objetos, planejados, madeira ecológica para a área externa, com design, qualidade e praticidade. Visite nosso showroom com flexibilidade de horários através de agendamento. Conceito Store em São Carlos, Rua Miguel Petroni, número 2426. Telefone 3419-2090. Conceito Store, vida em cada ambiente. A Pitty Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitty Contabilidade. 3371-2022. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$150. Testar é cuidar. DNA Consult. Voltamos a falar sobre vacinação contra a Covid-19. O governo do estado determinou 20 de agosto como o chamado Dia da Esperança, em que todos os adultos do estado deverão ter recebido pelo menos a primeira dose do imunizante. Veja o que São Carlos terá que fazer para cumprir esse prazo.
Até a chegada da data do cronograma vacinal dos adolescentes, São Carlos terá dias de imunização intensa em diversos postos fixos e drive-thrus. Para completar a imunização em primeira dose dos adultos, a cidade terá que vacinar de segunda a sábado 1.300 pessoas, na média, até o dia 20 de agosto, o Dia da Esperança. O cálculo é feito tomando por base a estimativa populacional de adultos da Fundação SEAD para a cidade, de 193 mil pessoas. Com 122,7 mil pessoas com menos uma dose recebida, há ainda 44,7 mil pessoas a darem o braço na campanha. Como os domingos São Carlos não realiza a imunização, sobram 35 dias para a meta ser batida. O andamento da campanha de imunização, claro, depende da disponibilidade de doses das vacinas, que deverá contemplar também a realização de segundas doses no prazo. Tudo está amarrado ao fluxo de distribuição, ou seja, se não houver vacinas disponíveis, não haverá como dar andamento à campanha. Até este domingo, o município havia recebido 181 mil doses da vacina. Há imunizantes comprados à parte pelo governo estadual e que devem chegar às prateleiras da cidade nas próximas semanas, assim como as vacinas AstraZeneca, Pfizer e Janssen, contratadas pelo Ministério da Saúde. Ao contrário de outros estados, São Paulo não irá adiantar a segunda dose da vacina AstraZeneca, de forma a tentar frear a disseminação da variante Delta. O presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marco Aurélio, o intervalo de 12 semanas tem melhor resposta imune e proporciona aceitável percentual de eficácia. Um eletricista foi detido ontem após furtar uma loja no centro de São Carlos. Um homem de 32 anos, eletricista, foi detido na manhã de sábado após cometer um furto em uma loja no centro. Policiais militares foram acionados para averiguar um furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida São Carlos. E com base nas características passadas sobre o acusado, conseguiram abordá-lo na rua Dona Alexandrina. Assim que o abordaram o suspeito, uma representante da loja chegou ao local onde estavam e relatou que ele cometeu o furto e fugiu logo em seguida e que ela passou a persegui-lo. Com o acusado foram localizados 2 carregadores powerbank furtados na loja e um canivete. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.100, que não foi paga, sendo então recolhido ao centro de triagem. E ainda no ramo policial, mais um acidente de trânsito envolvendo carro e moto. O condutor da moto ficou ferido e o motorista do veículo não tinha habilitação. Uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou um homem de 33 anos ferido na noite de sábado no centro de São Carlos. De acordo com populares que presenciaram o acidente, uma mulher de 30 anos conduzia um Peugeot 308 preto pela contramão na rua 7 de setembro e entrou na Avenida São Carlos também pela contramão, sendo atingida pela motocicleta, conduzida pela vítima, que foi ao solo. O condutor da moto ficou ferido e foi socorrido pela unidade de resgate que o encaminhou à Santa Casa, onde permaneceu internado. A motorista do carro alegou que não percebeu que estava na contramão, pois estava muito nervosa por estar sendo perseguida por outro veículo. Mas quando os policiais solicitaram que ela mostrasse sua carteira de habilitação, ela revelou que não possui, sendo conduzida ao plantão policial e liberada posteriormente. Os radares móveis operam até às 6 da tarde em São Carlos. Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos nesta segunda-feira. Na Avenida Doutor Heitor José Reale, sentido Rodovia Bairro e Bairro Rodovia, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E na Avenida Henrique Gregory, sentido Shopping Bairro, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. A semana começa sem muitas novidades na previsão do tempo. Confira aí como começa esta segunda-feira. Confira agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta segunda-feira. Sol com algumas nuvens, não chove. Em São Carlos, mínima de 9 graus e máxima de 28. Em Ibaté, mínima de 7 graus e máxima de 26. E em Araraquara, mínima de 10 graus e máxima de 29.
Esporte, futebol. O Brasil perdeu a final para a Argentina, a final da Copa América realizada no sábado à noite. O único gol da partida foi marcado por Di Maria, tocando na saída do goleiro brasileiro. Final, Argentina 1, Brasil 0. Você vê aí a comemoração da Argentina, que desde 93 não ganhava nenhum título com a sua seleção principal. Vamos agora aos gols do Campeonato Brasileiro, começando pelo Clássico Paulista do último sábado, quando Palmeiras e Santos se enfrentaram no Allianz Parque. Palmeiras saiu na frente com Gustavo Gomes de cabeça. Você já vai ver aí o segundo gol de Breno Lopes para o Palmeiras, 2-0. Santos reagindo, Carlos Sanches de pênalti. Palmeiras 3-1 com William. E o Santos fazendo o segundo gol com Marinho também batendo pênalti final. Palmeiras 3, Santos 2. O São Paulo recebeu a equipe do Bahia no Morumbi. O único gol da partida foi de Lisiero de cabeça. Final, São Paulo 1, Bahia 0, a segunda vitória do São Paulo no campeonato. O Red Bull Bragantino foi até Curitiba e empatou com o Atlético Paranaense. Alejandro, golaço, primeiro gol do Bragantino. Nicão vai empatar para a equipe do Paraná. No segundo tempo, o Atlético Paranaense virou o jogo com Terãs. Mas o Bragantino foi buscar o empate com Ítalo no final da partida, chutando alto, tirando do goleiro, 2-2. Ontem o Corinthians foi até Fortaleza e perdeu. Você vai ver aí o gol da equipe da casa, gol marcado por Robson, um chute forte de fora da área. Final, Corinthians 0, Fortaleza 1. E hoje às 7 da noite você não pode perder mais uma apresentação do Saudade Não Tem Idade. Ao vivo, Sérgio Candiano traz de volta para você os grandes clipes musicais. 7 da noite ao vivo aqui na TV Onix. O Jornal da TV Onix volta amanhã. Nós ficamos por aqui, mas voltamos com informações ao vivo para você a partir das 11h30 da manhã. Ótima segunda-feira, ótimo começo de semana e até lá.